Olá! Vamos para mais um desafio das sombras. Será que você consegue adivinhar todos esses animais? Essa sombra é de qual animal? É do guepardo. Vamos achar a sombra do guepardo. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra, de qual animal será? É da hiena. Vamos encontrar a sombra da hiena. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, de qual animal será? Você sabe? É da ovelha. Vamos encontrar a sombra da ovelha. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra da ovelha. E esse animal, você sabe qual é? É o tucano. Vamos encontrar a sombra do tucano. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, de qual animal será? É da orca. Vamos encontrar a sombra da baleia orca. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, de qual animal será? É do cavalo. Vamos encontrar a sombra do cavalo. Não, essa não é a sombra dele. Não, essa também não é. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, você sabe de quem é? É do peixe palhaço. Vamos encontrar a sombra do peixe palhaço. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra, de qual animal será? É do pica-pau.
Vamos encontrar a sombra do pica-pau. Não, essa não é a sombra dele. Essa é grande demais para ele. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, você sabe de quem é? É da zebra. Vamos encontrar a sombra da zebra. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra, de qual animal será? É do falcão. Vamos encontrar a sombra do falcão. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. E esse animal, você sabe qual é? É o lobo. Vamos encontrar a sombra do lobo. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, sombra correta. E essa sombra de qual animal será? É da cegonha. Vamos encontrar a sombra da cegonha. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, sombra correta. E esse animal, qual será? É a raposa. Vamos encontrar a sombra da raposa. Não, não é essa. Essa também não é. Sim, encontramos a sombra da raposa. Esse animal, qual será? É a coruja. Vamos encontrar a sombra da coruja. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, de qual animal será? É do pombo. Vamos achar a sombra do pombo. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, sombra correta. Essa sombra,
Que grande! De qual animal será? É do urso polar. Vamos encontrar a sombra do urso polar. Não, essa não é a sombra dele. É parecida, mas não é. Essa também não é. Tem um pescoço muito grande. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra de qual animal será? É da onça pintada. Vamos encontrar a sombra da onça pintada. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra é de qual animal? É do avestruz. Vamos encontrar a sombra do avestruz. Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal? Está fácil. É da girafa. Vamos encontrar a sombra da girafa. Não, não é essa. Não, também não. Sim, encontramos a sombra da girafa. Essa sombra é de qual animal? É do beija-flor. Vamos encontrar a sombra do beija-flor. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, sombra correta. Essa sombra é de qual animal? É do cervo. Vamos encontrar a sombra do cervo. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, que asas longas, de qual animal será? É da águia. Vamos encontrar a sombra da águia. Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra é de qual animal? É do atum.
Vamos encontrar a sombra do atum. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, de qual animal será? É do urso pardo. Vamos encontrar a sombra do urso pardo. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, de qual animal será? É da arara. Vamos encontrar a sombra da arara. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, você sabe de que animal é? É da baleia. Vamos encontrar a sombra da baleia. Não, não é essa. Essa também não é. Sim, sombra correta. Essa sombra de qual animal será? É do pelicano. Vamos encontrar a sombra do pelicano. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, você sabe de quem é? É do crocodilo. Vamos encontrar a sombra do crocodilo. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, você sabe de quem é? É da foca. Vamos encontrar a sombra da foca. Não, essa sombra não é dela. Também não é essa. Sim, sombra correta. Essa sombra, você sabe de quem é? É do salmão. Vamos encontrar a sombra do salmão. Não, não é essa. Não, essa sombra tem pernas. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal?
É da vaca. Vamos encontrar a sombra da vaca. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra é de qual animal? É a sombra do pinguim. Onde está a sombra do pinguim? Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra correta. Essa sombra, você sabe de quem é? É do bode. Vamos encontrar a sombra do bode? Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra de qual animal será? É da beluga. Vamos encontrar a sombra da baleia beluga. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, você sabe de qual animal é? É do hipopótamo. Vamos encontrar a sombra do hipopótamo? Não, essa não é a sombra dele. Sim, encontramos a sombra certa. Agora a sombra do último animal. Está fácil, hein? Qual é? É o canguru. Vamos colocar o canguru na sombra dele. Você conseguiu adivinhar a sombra de todos esses animais? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!